Ó, paramos no capítulo 6. Pode deixar ligado, não tem problema não, tá? Só estou te avisando que estava ligada. Tá? Ô, professor. Diga aí. Já pode digitar presente? Como? Não entendi. Ah, pode sim, pode sim. Pode sim. Valeu. Tá. Ó, aula passada nós vimos a parte de treliça, mas membros de força zero, lembra? Então, pelo método dos nós, a gente consegue avaliar se cada trecho, né, cada elemento da treliça, se ela está sujeita a esforço de tração, de compressão, que é o que a gente interessa, mas também eu consigo avaliar se ela não está sujeita a esforço nenhum, tá? Então, pode existir, acontece, de um elemento, de acordo com o carregamento, evidentemente, ele está sofrendo, não está sofrendo força interna nenhuma, tá? E isso que nós paramos na aula passada, né? Na aula de hoje, nós vamos ver agora a parte de método das sessões. Só confirmar aqui. Peraí. Então, vamos lá. Peraí, só um minuto, pessoal. Ó, então aqui, nós paramos nesse slide, né? Então, vou mostrar o método das sessões agora, tá? Essa é uma outra maneira de fazer o mesmo cálculo. Lembra a aula passada que eu falei para vocês que tem 2 exercícios para vocês entregarem, né? O primeiro dava para fazer, que se refere ao método dos nós, e o segundo era para você esperar a aula de hoje, que agora já dá para fazer também, que é o método das sessões, tá?
Então, do que se trata o método das seções? Primeiro, ele tem o objetivo de fazer a mesma coisa, calcular a força interna em cada elemento da treliça. Só que, imagina que fosse esse exercício aqui, ó. E a pergunta fosse, determine a força interna na barra CG, essa barra. Como que a gente faz pelo método dos nós? E dá para fazer. Pega o ponto A, tem duas incógnitas, eu tenho duas equações, beleza. Acho essas duas. Vem para o nó B, essa eu já conheço, acho essas duas. Vem para o nó G, essa eu conheço, acho essas duas. Então, pelo método dos nós, eu vou ter que ir avançando de ponto a ponto, tá? E eu consigo calcular, sem problema. Porém, o método das seções, ele é um método que, dependendo da situação, ele pode ser mais simples. Então, é o seguinte, se a gente quiser calcular esta força, por exemplo, essa barra aqui, o que a gente pode fazer? E esse é o método das seções. A gente faz um corte e divide essa estrutura em duas partes. Eu tenho este daqui, que é o lado esquerdo, e esse daqui, que é o lado direito. Poderia até mudar essa figurinha aqui para ficar melhor, né? Fica mais claro aqui, ó. Acho que fica melhor, né? Aqui dá para ver o lado esquerdo e o lado direito, tá? Oh, caramba. Peraí que travou aqui. Vou compartilhar de novo aqui que travou. Então, essa figurinha aqui é uma treliça. E aí, se a gente fizer esta seção, esta é a seção A, ó. Do lado esquerdo, pega todo esse lado aqui. Ou do lado direito, que pega todo esse lado do lado direito aqui. Pronto, alguma coisa errada hoje. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre a outra matéria de hidráulica. O trabalho pode ser gravado? Ou tem que ser apresentado na hora? Lembra que do semestre passado você deixou gravar? Sim, pode ser gravado, sim. Obrigada, tá? Nada. Olha, pessoal, não sei o que está dentro aqui. Apareceu a apresentação? Ainda não, né? Agora foi. Apareceu? Estou enxergando aqui? Tá dando para enxergar sim. Apareceu. Então, é o seguinte. Se eu fizer uma seção, o lado esquerdo está aqui, o lado direito está aqui. O que tem do lado esquerdo? Tem força externa aplicada, 1000.
Está aqui, ó, no ponto A. O que tem do lado direito? Tem reação e tem reação. São essas 3 reações que estão aqui. Só tem isso, né? Ponto D tem 2 reações, o ponto E tem uma reação, força externa tem 1000. E o que acontece quando eu faço esse corte? Eu enxergo as forças internas, e é isso que me interessa. Eu fiz o corte, eu estou enxergando agora esta força, porque eu cortei a barra, toda vez que eu corto a barra, eu enxergo a força interna, que é a força na barra, a GF aqui, a CG e a BC, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Beleza? E se aqui é saindo do nó, tração. Aqui é saindo do nó também, tração. Se essa daqui for de compressão, aqui é uma estimativa, tá? Se essa for chegando no nó, ela é compressão. Essa também é chegando do nó, compressão, tá? Então é a mesma força, é a mesma barra, né? Mas perceberam agora qual que é a diferença? Ó? Olha só. Se a pergunta for, calcule a força na barra DF, eu posso fazer esse corte, ó. Eu vou enxergar esta força aqui, que é DF, que é a mesma força dessa. Ou a CD, né? Se a CD for tração, ela vai estar assim. E essa daqui também tem que ser a mesma força, então ela tem que estar assim, ó. A força, tá? Então é a mesma força que está aqui. E agora eu posso fazer uma seção e analisar em qualquer trecho da viga, da treliça. E não partir do ponto A, ponto B, ponto C, tá caminhando, né? Eu posso determinar fazer qualquer seção que eu quiser, ó. Vou fazer um cortinho aqui, ó. Qualquer seção. Eu posso fazer uma seção aqui, eu posso fazer uma seção assim, eu posso fazer uma seção assim, uma seção aqui. Qualquer... Tá vendo aqui, ó? Vamos supor que fosse a pergunta fosse, calcule esta barra aqui, ó. Se eu fizer uma seção desse jeito, ó, eu vou pegar este lado, vai ter uma força nessa barra, uma força nessa barra e uma força nessa barra. Eu tenho 3 incógnitas. E pego ou o lado direito ou o lado esquerdo, tanto faz. E aí eu consigo enxergar a força interna. Qual que é o conceito disso daqui? Qual que é a teoria por trás disso, né? Quando a gente faz uma seção dessa, por exemplo, o lado esquerdo, a gente está falando de estática, a gente está falando de condição de equilíbrio. Então, o lado esquerdo tem que estar em equilíbrio. O lado direito também tem que estar em equilíbrio. E para haver equilíbrio, tem que ter as forças internas, que agora eu cortei, eu estou enxergando aqui, ó. Essas forças, que são as mesmas do lado de cá, ó. Se aqui é tração, aqui é tração também. Se aqui vale 10, aqui vale 10, entendeu? Então, eu posso agora calcular essas forças internas pelo método das seções e não necessariamente ir pelo método dos nós. Na verdade, o método dos nós é uma particularidade do método das seções. Olha só. Eu tenho isso daqui. Se eu cortar esse lado, ó, o que sobrou do lado de cá? Não sobrou um método dos nós? Tá vendo que aqui só tem uma força, ó? Eu tenho essa força, e aqui não tem estrutura nenhuma, só tem um nó. Então, o método dos nós é um método das seções, entre aspas, só que é um método particular. Porque para ser seção, precisa ter estrutura. Quando eu cortei, tem barra, tá vendo? Ó? Essa barra aqui eu não considero mais ela, porque ela está cortada, essa está cortada, essa está cortada. Mas essa está inteira, essa está inteira, essa está inteira. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho barras inteiras aqui, ó. Isso me garante uma terceira equação. Somatória de força em X, que é o que a gente faz, igual a zero. Somatória de forças em Y também igual a zero. Método dos nós, a gente já fazia isso. Só que agora, como tem estrutura, somatória de quê? De momento também tem que ser igual a zero. Essa estrutura não pode girar, tá? E é isso que está me falando essa terceira equação. Então agora, se eu tenho 3 equações, eu posso ter 3 incógnitas, diferente do método dos nós, que eu só tinha 2 equações e 2 incógnitas. Porque quando a gente faz isso daqui, né? Quando eu faço isso daqui, ó, o que sobrou do lado de cá, né? Aqui é um nó, mas ele é um ponto.
Ele não tem estrutura, eu não consigo fazer somatória de momento igual a zero, porque todas as forças passam pelo ponto, então ele não tem momento aqui. Então, para ser nó, eu tenho só duas equações, somatória de força em x, somatória de força em y. Consequentemente, eu só posso ter duas incógnitas. Método das seções, eu agora tenho 3 equações, e, consequentemente, eu posso ter 3 incógnitas. Então, se eu passar uma seção aqui, por exemplo, ó, poderia fazer isso? Até posso, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Eu não vou conseguir resolver, tá? Então, a gente faz seção de tal forma que eu consigo enxergar 3 incógnitas, ou pelo menos resolver a que eu quero, ó. Aqui, 1, 2, 3 incógnitas. Esse que é o AA, 1, 2, 3 incógnitas, né? Se eu cortar aqui já complicou, ó. 1, 2, 3, 4. Dependendo do caso, eu consigo resolver 1 ou 2, né? Incógnitas, mas eu provavelmente não vou conseguir resolver as 3. Entender o conceito de método das seções? Perceba o detalhe, né? Olha só, eu não estou fazendo nada diferente. Cadê a equação também? Eu não estou fazendo nada diferente. O que a gente está usando estática o curso inteiro? Somatório de força ou de momento, isso tem que ser igual a zero. É isso que a gente está fazendo, tá? Só que quando eu corto os apoios, quando eu faço isso, ó, eu tirei os apoios da jogada. Então, quando eu tirei os apoios da jogada, apareceram as forças internas. Então, apareceu reação, né? Eu tenho uma reação lá, tem uma reação aqui. Então, agora eu consigo enxergar as reações, que está aqui, né? Outra que está aqui. Então, isso é uma coisa. Isso foi capítulo 5. No capítulo 6, que nós começamos, foi método dos nós. O que nós fizemos no método dos nós? Eu cortei esse pedaço aqui, ó, um nó. Então, aqui tem que ter equilíbrio. Então, essa é a condição de equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio? Somatório de força tem que ser igual a zero. Agora, nós vamos para seção. Seção, isso daqui. Somatório tem que ser igual a zero. De quê? Somatório de força, porque esse negócio não pode se movimentar. E somatório de momento também, porque isso daqui não pode girar. Ele tem estrutura. Então, agora eu tenho 3 equações de novo. Perceba que, em termos de equação, não tem nada, não tem segredo nenhum em resmate. A gente não tem equação, né? Integral, derivada, não tem nada disso, tá? Mas tem a aplicação da estática. E aí que a gente tem que pegar esse conceito, quando a gente aplica os conceitos de estática, tá? Se é um nó, é o método dos nós. Se é num trecho, é método das seções, para a gente determinar as forças internas. Tranquilo? Show de bola, professor, já é um horizonte. Então, vamos lá. Agora, como que fica, então, para resolver esse problema aqui, ó? Deixa eu ver se ele está resolvido. Não. Isso é só um exemplo, né? Então, aqui... Oh, cara, não é possível. Compartilhar de novo. Espera aí. Então, vamos lá. Então, aqui é só um exemplo, né? Agora, de fato, vamos fazer conta, né? Determine as forças dos membros. EG está aqui, ó. CG, que é essa, e BC, essa daqui. Tá vendo que até a indicação aqui, ó, já tá claro que o corte onde a gente tem que fazer? Tem como resolver isso aqui pelo método dos nós? Com certeza tem. Tá? Eu posso aqui calcular a reação em D, calcular a reação em A, venho pelo método dos nós, acho essas duas forças aqui,
venho pro nó E, essa daqui eu já conheço, consigo achar essas duas. Aí vem pro nó, não dá para fazer, porque o nó C, eu tenho, não, aí tá assim, o nó C, essa eu conheço, acho essas duas. Então, com 3 nós eu consigo resolver. Pelo nó A também, ó, acho essas duas, vem para B, acho essas duas, vem para G, essas duas eu já conheço, então acho essas duas. Daria para resolver com 3 nós. Porém, se a gente fizer a seção, eu vou dividir isso daqui, ó, olha só, o que a gente tem de reação? Isso daqui é capítulo 5, né? Essa reação, esse apoio tem 2 reações, a de X e a de Y. Este daqui tem uma reação, D de Y. Então, calculamos lá pelo método que nós vimos lá no capítulo 5, né? Somatória de momento igual a 0, somatória de força em X e Y igual a 0. E aí dá para achar essas duas do lado de cá e essa daqui é a reação do lado direito, tá? No ponto D. Fazendo a seção, aparecem as 3 forças internas, ó. No caso, essa daqui tá chegando no nó, então, se ela for positivo, tá? Ela é uma força de compressão. Essa tá saindo, forças de tração. Então, aqui, ou pego o lado esquerdo, ou pego o lado direito. Aqui tá mostrando só o lado esquerdo, tá? Mostrando só o lado esquerdo. O lado direito é idêntico, né? Mas aí, o que tem do lado esquerdo? Esquece esse pedaço, então. Ó, isso aqui não existe mais. O que tem do lado esquerdo? Aparece aqui somente as reações. 400 e 300. São as 2 reações que existem aqui. Esse 400 e esse 1200 só aparece do lado direito, que eu não mostrei o lado direito aqui. No livro até tem, quer ver? Deixa eu ver no livro como é que tá. Aqui, peraí. Tô abrindo aqui, tá? Enquanto abre, pessoal, hoje é um dia especial para mim. Hoje é mais que um aniversário. Muito mais. Hoje eu e minha esposa estamos completando 25 anos juntos. Parabéns. Raridade, professor. Parabéns. Coisa rara. Obrigado. Somando namoro, noivado e casamento, né? Somando tudo aí da... Claro, é um dia feliz para ela também? Aí, ó. Pegou pesado, hein? Aí, professor, eis a questão, professor. Ô, Vanessa, vem cá. Não pergunta não, professor. Agora, se não pagou bem, a resposta vai ser... Se não tem pelo menos um jantar aí, lascou. Eu estou falando para os meus queridos, amados, né, que hoje é um dia muito especial para mim, né, que eu estou falando que é... Então, aí eu estou falando que é um dia especial para mim, que é 25 anos juntos, né, esse programa é mais que aniversário, porque aniversário a gente vai fazer de qualquer jeito, 25 anos não faz, né? Aí, tem a Maraísa, essa daqui, repete sua pergunta, Maraísa, por favor. Eu perguntei se é um dia feliz para você também. É, sim. É, sim, com certeza. Parabéns para vocês, hein? É porque obrigada, o Hilário não apresenta essas questões para ela, porque se apresentasse essa matéria para ela aí, não ia ser assim, não. Não mesmo, vou até sair, ó. Boa sorte aí. Obrigado, Vanessa. Tchau. Hilário, ouviu, Maraísa, o que ela repete? Parabéns para vocês. Eu acho que a turma não vai discordar de mim, não. Acho que a gente pode liberar você hoje, Lário, para você se divertir, comemorar. Professor, vai lá fazer um jantar lá, rapaz. Tem um jantar bom aí. Pede no iFood hoje, não. Brincadeira. Eu vou liberar vocês, espera aí. O Saúl já tá com 20 anos, tá vendo? Eu comecei a namorar, eu tinha 18, ela tinha 15. Eu não sou tão velho assim, não, tá? Que a gente começou muito cedo. De namoro e de tudo, não. Mas não tô tão errado assim. Hoje tem união estável, né? Mesmo que não tivesse casado, a gente já... Né? A união estável já considera, né?
Mas para mim é 25 anos, né? Contando tudo aí. Eu até perdi o rumo agora, Marisa. Puxa vida, né? Eu ia olhar como que tá esse exemplo no livro, se eu não me engano. É isso, cara. Eu tô tentando abrir o livro, olha isso. Vamos lá. Exemplo 6.5. Achei. Mas ela está só do lado esquerdo também. Não tem problema. Qualquer coisa, vou desenhar aqui só para mostrar como que seria, né? Quer ver? Olha só. Então, aí, Saul, ganhou até o elogio do Fernando aí. Chamou ele de velho e você de novo, tá vendo, Saul? Tá. Ó, então, a ideia é isso daqui, ó. Se a gente corta para cá, eu posso pegar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O que eu tenho do lado esquerdo? A gente tem aqui reação. E do lado direito, reação também. As forças internas, eu vou ter força tanto do lado de cá, uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui. E força para cá. E são as mesmas forças. Então, essa força na barra EG, essa daqui na barra CG e essa daqui na barra BC. Qual lado que eu vou analisar? Ou analiso esse lado aqui, tá? Ou esse lado, ou analiso esse. Tanto faz, né? Tanto é que, se aqui for compressão, essa força vai dar errado, porque ela não está saindo, ela está chegando. E aí ela vai dar negativo dos dois lados, tá? O livro, ele pegou, por isso que ele mostrou só o lado esquerdo, ó. Então, ele fez considerando o lado esquerdo. Poderia ser o lado direito também. Qual que é a vantagem desse método? Ó, olha só, se a gente vai pegar o lado esquerdo, e eu já analiso isso antes, o valor do d de y para mim é relevante. Eu não preciso calcular o lado direito. Ou se eu for pegar a seção do lado direito, eu não preciso calcular o a de x e a de y. Eu posso calcular somente o d de y. Então, se eu pensar antes, eu não preciso fazer todas as contas, entendeu? Então, como que a gente calcula essas reações? Capítulo 5, somatório de momento em torno do ponto A igual a zero, somatório de força x e y igual a zero, tá? Chegando nessas
chegando aqui com essas reações, se a gente pegar o lado esquerdo tem que estar em equilíbrio. E como que a gente faz o cálculo do equilíbrio? Eu tenho que calcular essas 3 equações, 3 incógnitas, usando as equações da estática que nós conhecemos. Então, se a gente olhar para esta figurinha aqui, qual que seria uma solução interessante? Vamos pensar se eu começasse por somatória de forças em Y. Se for somatória de forças em Y, essa incógnita somente poderia ser, é interessante, né? Se eu fizer Y, essa é X, não entra na conta. Então, eu posso calcular somente essa força aqui. E tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Somatório de forças em Y igual a 0. O que tem Y? Tem 300 para cima e tem FCG para baixo. Uma proporção dele, né? Porque aqui nós temos o triângulo, ó. O triângulo aqui, ó. Aqui vale 4, aqui vale 3, então o triângulo 3, 4 e a hipotenusa 5, né? Por isso que aqui está o 3, 4 e 5, ó, esse triângulo. Então, quem que está em Y aqui? 3/5 de FCG. Então, 3/5 de FCG para baixo negativo. Quanto que vai valer o FCG? 500 newtons. Deu positivo porque o sentido adotado aqui está correto, então ele é uma força de tração. Tá? Poderia começar com o somatório de forças em X igual a 0? Em X, esse é X e esse tem X também. Então, a gente vai chegar a conclusão nenhuma, né? Vai chegar a uma equação com 3 incógnitas, não resolve. Então, a gente tem que pensar numa outra maneira. E a outra maneira é momento. Momento sempre é muito interessante para começar. Então, para resolver todas as incógnitas, né? Mas olha só, se a gente pegar momento em G, essas duas passam pelo ponto. Não causa momento. Se eu faço momento em C, apesar dele estar fora da estrutura, né, não tem problema, tá? O momento eu posso pegar qualquer ponto, dentro ou fora da estrutura. Mas se eu pegar o momento em C, resolvido também. Essas duas passam pelo ponto, eu calculo essa força aqui, né, essa incógnita. Então, como que fica o somatório de momento em torno do ponto G, que está aqui? Somatório de momento em torno do ponto G igual a 0. Como que fica? Ele adota sentido anti-horário positivo, né? Então, essas duas passam pelo ponto, no caso, o momento. Vai ficar quem? 300 no sentido horário vezes 4. Negativo, 300 vezes 4. 400 vezes 3 gira no sentido horário também. 400 vezes 3. E o FBC gira no sentido anti-horário, FBC vezes 3. FBC vezes 3 está aqui. O FBC vai dar 800. Deu positivo, sentido correto, o sentido está saindo do nó. Esse nó aqui é o nó B, né? Esse é o B. Saindo do nó B, então vai ser uma força de tração, tá? Para concluir, então, eu já resolvi essa daqui de baixo, né? Que é o FCG, essa barra do meio. Essa de baixo, que é o FBC, tá aqui. Para achar essa, aí, se a gente sabe essas duas, aí poderia somatória de força em X, sem problema. Ou, do jeito que está resolvido aqui, somatória de momento em torno do ponto C. O ponto C tem uma outra vantagem, né? Essa não causa momento, essa não causa momento, e o 400 também não causa momento. Ele passa pelo ponto, ó. Então, só fica aqui 300 vezes 8, né? E o FEG vezes 3. É o que está aqui, ó. 300 vezes 8, FEG, né? Você coloca na sequência. Vezes 3. E aí, vai dar uma força aqui de 800. Como esta força está chegando no nó, ela é uma força de compressão. Eu copiei essa resposta do livro, né? Se eu estivesse fazendo, eu ia colocar tudo saindo. Aí ela seria negativo. Aí eu troco o sinal, passo para positivo, mas ela não é saindo, ela é chegando. Então, a força chegando é uma força de compressão. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram entender o conceito aqui de método dos nós? Método das seções?
Essa daqui é um outro exemplo, ó. Nem vou resolver, tá? Mas tá resolvido no livro, mas eu posso fazer essa sessão, posso fazer essa sessão. Observe que a sessão BB aqui, ele é um método dos nós, ó. A sessão AA, aí de fato é o método das sessões. Posso cortar ela assim, posso cortar ela assim, mas aí é o método dos nós. Posso cortar ela desse jeito. Se eu cortar aqui, ele é o método dos nós. Então, o método dos nós, ele é uma particularidade do método das sessões. Se você cortar de tal forma que só vai sobrar um nó, ele é método dos nós. Se sobrar uma estrutura, aí ele é método das sessões, tá? Mas os dois métodos são semelhantes, né? A diferença é que a sessão eu tenho somatório de força e somatório de momento. No método dos nós, só somatório de força igual a zero, tá? Esse daqui, eu coloquei esse tempo atrás no slide, e eu vi eu não conheço essa ponte, nunca passei por ela, Macaé Glicério, Ponte em Severina, vocês conhecem? Alguém já ouviu falar dessa ponte? Mas se vocês observarem para ela, é uma treliça, tá? Tanto aqui, ali só está travando, né? Mas aqui a estrutura toda é uma treliça, né? A existência dessa ponte antiga em Macaé, não sabemos sua importância histórica para a cidade. Dado o contexto atotal da pandemia, isso foi recente agora. Na busca por locais mais isolados, sem possibilidade de aglomeração, fomos até lá para conhecer. Descobrimos que se trata de uma ponte de 130 anos, nossa terrinha, a ponte de aço em treliça, fica num lugar bem escondido às margens da BR-101. Final do século XIX, 1891, né? Servia de passagem de trem, né? Macaé Glicério. Eu não conheço, eu vi uma reportagem e falei, caramba, aqui é uma ponte de aço em treliça, né? Está desativada, mas vale o conceito nosso, né? Alguém já viu essa ponte? Não, né? Eu vi uma reportagem aí. Eu não vi ainda não, professor. É legal, né? Até nessa pandemia aí, né? Pra gente conhecer lugares diferentes. Ela ia falar em lugar diferente. Mês passado eu fui para o Espírito Santo, entrei num túnel de trem, uma linha de trem desativada, um túnel, que era uma ponte gigantesca lá no Espírito Santo, muito legal também. Deixa eu ver que vocês estão enchendo meu saco aqui. A esposa dele, que não sei se orou tanto assim. Hilário orou muito para esse casamento. Agora entendi. Isso aí, cara. 25 anos e... São 2 filhos, professor, que você tem? São 2, um casal. Maravilha, né? Vanessa, o nome da sua esposa? Vanessa. Uma guerreira, né? Mulher firme, forte. Mas se eu pudesse voltar para trás, eu não teria 25 anos juntos, não. Eu teria 25 anos de casado mesmo, entendeu? Aí sim. Se ela ouvisse isso, pronto, a noite estava certa. Não, já ganhei a noite, certo, Maraísa? Eu falo mais nada. Não, pessoal, não tem problema, não, tá? É brincadeira, tá? Mas eu falo assim, é brincadeira, mas é verdade, né, cara? Ela fez 40 anos, né, esse ano, eu já tenho 43, né? Mas 40 anos é uma idade bacana, interessante, mas todo mundo vai fazer 40 anos, né? Agora, 25 anos juntos, né? Tem que batalhar um pouquinho, tem que ralar. Dos dois lados, tá? Tem que baixar a guarda aí. Beleza, pessoal? Fui falar com minha esposa, que minha esposa falou assim, ó, segunda-feira você vai fazer quanto tempo? Aí eu já tive que pensar rápido, né? 6 meses. Dei risada, né? Mas rumo aos 25 anos, se Deus quiser. Isso aí. Beleza, isso aí. Cara, mas assim, não era tão difícil fazer, não, Luiz, porque
25 juntos. Ela começou com 15, né? Então tá meio que... Melhor falar a idade dela logo, porque senão vocês vão achar que ela é muito velha. Então, 25 anos juntos, vão achar que ela tinha 40, não sei quantos, 50 anos. Ela só tem 40. Mas é isso, pessoal. Ficou claro aqui o método dos nós, o método das sessões? Eu até interrompi aqui, o próximo eu nem vou falar porque é treliça espacial. Então, para falar de treliça espacial, eu pulei toda a parte de 3D, né? Lá do capítulo 2, capítulo 3. Aí eu vou deixar para depois mais para frente aí. Aí eu pego, deixa eu ver como é que estão os matinhos. Aí agora a gente começa resolver exercício, tá? A partir da semana que vem aí, né? Eu passei o trabalho para vocês, não passei? Passou. Todo mundo tá ciente, né? Um trabalho para entregar até semana que vem. 19, eu acho, professor. Não, mas esse trabalho que você passou não é de ciências dos materiais, não? Não, eu passei 2 exercícios, não foi isso? Isso. Deixa eu repetir aqui. Aqui que o senhor passou os 2 exercícios, né? Desculpa. Nessa matéria aqui, Resmate, que o senhor passou os 2 exercícios, não foi? Isso aí, Pedro. Eu coloquei aqui de novo. Ó. Problema 6.14, da página 207, e 6.53, da página 216. Então, esse 14, ele é método dos nós. O 6.53 é método das sessões. Os 2 são do livro, tá? Esse nosso livro-texto aqui do Ribelé. Beleza? Na prova você vai especificar qual método usar para resolver. Não, para mim eu quero que você resolva o exercício, tá, Thiago? Então, assim, só detalhar como que você chegou lá, mas os 2 métodos servem para a mesma coisa. Então, não interessa qual método você vai usar. Ok? Só que às vezes fica mais fácil, entendeu? Porque às vezes às vezes até se for membro de força zero, é muito mais simples ainda. Se você analisar, você já bate, já resolve de cara. Mas às vezes se for uma força lá no meio, é mais fácil sessão. Se for no canto, aí é método dos nós. Tá bom? Pessoal, tranquilo? Tranquilo, mestre. Beleza por hoje? Então, semana que vem, eu resolvo mais exercício aí. Tá bom? Beleza. Boa noite, professor.